Queridos, vamos começar. Eu quero começar aqui com o texto da palavra que se encontra em Levítico 18. O tema dessa primeira palestra é o ciclo sexual. A libertação que você precisa nessa área, ela vai se iniciar a partir de agora. Então vamos ler. Disse Yahweh a Moshe: diga o seguinte aos israelitas: eu sou Yahweh, o Elohim de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde os estou levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças e obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que praticar viverá por eles. Eu sou o Yahweh. Ninguém poderá aproximar-se de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou Yahweh. O original diz descobrir a nudez, porém é se envolver sexualmente. Não desonre o seu pai envolvendo sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria o seu pai. Não se envolva sexualmente com a sua irmã, filha do seu pai ou da sua mãe, tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parenta próxima do seu pai. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe. Ela é parenta próxima da sua mãe. Não desonre o irmão do seu pai aproximando-se da sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com a sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria o seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher e sua filha. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha da sua filha. São parentes próximos. É perversidade. Não tome por mulher a irmã da sua mulher, tornando-a rival, envolvendo-se sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para envolver-se sexualmente com ela quando ela estiver na impureza da sua menstruação. Ou seja, durante o período da menstruação existe o nidá, que é a impureza, e o marido casado não pode se envolver com a sua mulher no período dela. Quando ela está nos dias dela, ela está nos dias dela, e ela tem o direito, sim, de nesses dias não ter relações. Costuma-se, após o fim da menstruação, contar-se 7 dias antes que se continue os atos sexuais. 20. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Vou voltar aqui. A Moloque, fazendo-os passar pelo fogo. Não profanem o nome do seu Deus, eu sou Yahweh. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Ou seja, homossexualismo, ele é repugnante diante de Deus. O lesbianismo também. 23. Não mantenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para se juntar-se com ele. É depravação. Não se contamine com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que vou expulsar da presença de vocês. Até a terra ficou contaminada, e eu castiguei a sua iniquidade, e a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês farão nenhuma dessas abominações, pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitam nessa terra antes de vocês, por isso a terra ficou contaminada. Se vocês contaminarem a terra,
ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, e aqueles que assim procederem, serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês. Não se contaminem com eles. Eu sou Yahweh, o Deus de vocês. Capítulo 19 são leis diversas. Capítulo 20. Ótimo. 20:10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto adúltero quanto adúltera terão de ser executados. Ou seja, não é apenas o casado que é adúltero, ambos são adúlteros. 11. Se um homem se deitar com a mulher de seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. 12. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação e merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, com quem se deita com uma mulher, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram ato repugnante e terão de ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimadas no fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se o homem tiver relações sexuais com o animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher aproximar-se de algum animal para se ajuntar com ele, vocês matarão a mulher e o animal, e ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se o homem tomar por mulher a sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou a sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. 18. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã da sua mãe, nem com a irmã do seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se o homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão sem filhos. Ou seja, a infertilidade. 21. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão e ficarão sem filhos. 22. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde estou levando nela habitar não os vomite. Não sigam o costume dos seus povos que vou expulsar diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância, mas a vocês prometi que herdarão a terra. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou Yahweh, o Elohim de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre os animais puros e impuros, entre as aves puras e imundas. Não se contaminem com animal ou ave ou qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei por serem impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, Yahweh, sou santo, e os separei de dentro dos povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Então, assim, são inúmeros fatores sobre o sexo os quais a Bíblia proíbe, tá bom? São inúmeros, né? Quero ler também o livro de Romanos, capítulo 1, um verso muito conhecido. Quero ler um pouquinho antes. Tem uma coisa interessante. De fato, a idolatria tem muita ligação com a energia sexual mal utilizada, tá bom? A Bíblia disse assim: haja luz.
Nós sabemos que luz é uma partícula de energia. E por ser uma partícula de energia, Deus criou a energia e por ela criou todas as coisas. Então tudo tem energia. Pode ser um termo um pouquinho diferente para você, mas é um termo verdadeiro, tá bom? Então, como nós temos energia, tudo que nós fazemos carrega energia. O simples ato de eu levar a mão à minha cabeça tem energia aqui. Então, quando nós pecamos, nós liberamos uma energia que não volta, claro. E quem toma conta dessa energia? Os Shedim, os demônios. Eles tomam conta dessa energia. Então, por isso que a idolatria sempre vem acompanhada de perversão sexual. Romanos 1,18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos, e trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, como a de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui tem os reptilianos, mas a gente não tem tempo de falar disso. 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual. Por que Jesus Cristo não veio condenar? Porque o pecado já é uma condenação. Então ele não veio condenar, ele veio salvar. E olha só, 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados, olha a idolatria, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas e até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e recebem em si mesmos o castigo pela sua perseveração. A galera que diz que a Torá foi abolida, engraçado, né? Aqui está tendo castigo. Claramente um castigo. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, pois praticaram o que não deveriam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. 21 características de pessoas com desvios sexuais. 21. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, parafraseando perfeitamente a Torá. A Torá diz exatamente assim, o seguinte: eles merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam o que praticam. Ou seja, nós não estamos errados. Não há problema algum. E nós temos visto ultimamente, até mesmo o advento de seitas que se dizem igrejas, entre aspas, inclusivas. Não, Deus só quer o seu coração, Deus não faz acepção de pessoas, a graça nos basta. E aí eles usam muito a graça porque o diabo já sabia que lá na frente ele poderia usar isso.
2:1. Porquanto você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, conforme Cristo. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância, paciência, não reconhecendo a bondade de Deus que o leva a techuvá, o arrependimento? Contudo, por causa da teimosia do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Salmo 62:12, Provérbios 24:12. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Quem ganha a vida eterna? Os que persistem em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, ou seja, as pessoas que rejeitam a lei e não a cumprem. Porque todo justo guarda a Torá, e quem não é justo não cumpre. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes são declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, ou seja, embora eles não tenham a Torá, aquilo se torna lei para eles mesmos, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora os acusando e ora os defendendo. Isso tudo verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Yeshua HaMashiach, conforme o que declara o meu evangelho. Ora, você leva o nome de judeu e apoia-se na lei e orgulha-se de Deus? Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior porque é instruído na lei? Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei na expressão do conhecimento e da verdade? E então, você que ensina os outros e não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto e furta? Você que diz que não se deve adulterar e adultera? Você que detesta ídolos e rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. São aqueles que não são circuncidados, que obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Não é judeu quem o é exteriormente, nem a circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e a circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então tem pessoas que sabem os princípios. Eles conhecem o que Deus quer para a vida deles, mas não praticam. Não praticam. O que tem um beijo? O que tem um sexo antes do casamento? O que tem um incesto? O que tem uma relação homossexual? O que tem uma relação com uma esposa menstruada? Tudo a ver. 1 João 3 diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos.
Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, ou seja, quando ele for revelado, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Novo Testamento. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E de fato o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ou não peca, também no final do versículo. Todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Então, cuidado. Alguém que quer pregar para você e não vive o que prega, e muito menos ama o seu irmão. Então, cuidado também com pessoas que tratam os outros com desleixo, tratam os outros sem amor. Esta é a mensagem, capítulo 11, que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admire se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Yeshua HaMashiach deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Hashem? Filhinhos, não amemos nem de palavra e muito menos de boca, mas em ação e verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos tudo o que dele pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creamos no nome do seu Filho, Yeshua HaMashiach, e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Os que obedecem os seus mandamentos nele permanecem, e ele neles. De modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, o Eterno está em nós pelo seu Espírito, né? Como diz em João 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Simples assim. Também Mateus 5, 17 ao 20, que diz o seguinte: não pensem que eu venho abolir a lei ou o profeta. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Aí tem gente que fala, não, ele cumpriu porque a gente não precisa cumprir. Não. Ele disse que ele não veio abolir. E ele disse, digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, o menor yud ou menor kut, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.
Outro texto muito interessante, espero que agora eu acerte. Acertei. Apocalipse 22:14. Felizes os que lavam as suas vestes, os que têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Esse texto diz o seguinte, a versão mundial messiânica da Bíblia como é que chama, gente? Britânica. Felizes são os que guardam os mandamentos. Eles sim têm direito à árvore da vida e de entrar pelas portas das cidades. Eu acho que não tem nenhuma outra Bíblia em português. Tem a King James, mas aqui não tem. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais. Nós já lemos o que são as imoralidades sexuais. Os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então nós pegamos por aqui vários tipos de pecados sexuais, tá bom? E tem pessoas que pensam, não, a masturbação ela não é um pecado. Não, ela é normal. Queridos, ela não é normal. Tá bom? Ela é um perigo. Ela é um perigo. Porque geralmente ela está associada à pornografia. E a pornografia tem espíritos sexuais, né? Eu conheço pessoas que nunca tiveram uma relação homoafetiva, mas que os espíritos homoafetivos entraram nelas por causa da pornografia e criaram resistências na mente dela que até hoje ela não se liberta. Por quê? Por causa da pornografia e da masturbação. E geralmente um vai te levar ao outro, tá bom? E é aqui que entra o ciclo sexual, o ciclo de poluição noturna. Deuteronômio 23:9. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Não come carne de porco, não encosta em sangue, não chega perto de alguma coisa que morreu. Se afasta de tudo que estiver impuro. Se você está numa batalha espiritual, querido, é a hora de você se afastar daquilo que é impuro. Se um dos seus homens estiver impuro, devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Então preste atenção. Até mesmo a poluição noturna te deixa impuro. Tá bom? Você fica impuro pela poluição noturna. Se a poluição noturna te deixa impuro, imagina a masturbação que foi provocada. Porque ela foi provocada por você. Não tem como correr. Ótimo, chegue. Então, você não pode se entregar ao vício. Olha o que diz Levítico 15:16. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com a mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias. Lembra que eu falei do nidá, que após a menstruação ela tem que ter 7 dias? E quem ela tocar ficará impuro até a tarde. Todo que com ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual
Se levantar, lavará suas roupas, banhará com água e estará impura até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém lhe tocar, estará impura até a tarde. Se o homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar também estará impura. Então, querido, eu não estou falando para você pegar a sua caminha e dormir na sala. Não. Hoje em dia nós temos absorvente, hoje em dia nós temos uma higiene muito melhor do que aquele tempo. Né? Não é à toa que nós vivemos mais. Se você pega o continente africano, existem países que as pessoas duram 40 anos. Nossa, dura é uma palavra feia, né? As pessoas vivem até os 40 anos. Enquanto no Brasil nós vivemos até a média dos 75 a 80 anos. Né? Porque nós temos uma higiene, graças ao bom Deus. Nós temos o costume de tomar banho todos os dias, graças ao bom Deus. Né? Mas agora eu quero falar com você que ainda tem problemas com masturbação. Existe um segredo que poucas pessoas falam e eu quero revelar ele a você. Existem ciclos de poluição noturna na vida do homem, tá bom? Principalmente você que é adolescente, que acabou de sair da adolescência, né? Como que acontece? Hasatan, ele vai tentar se aproveitar dos ciclos, que são naturais, tá bom? Esses ciclos são naturais. Um homem comum, um homem, entre aspas, normal, casado, ele vai ter os momentos de pico, né, na libido. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar a sua esposa, tá bom? A Bíblia diz que o leito seja mantido sem mácula. Então, se você é um casal, é obrigação sua ter relação sexual, desde que não seja na menstruação. É obrigação do casal, tá? Eu recomendaria no mínimo uma por semana, tá bom? Então, o homem se sente mais aflorado, ele vai procurar a sua esposa, né? Ou então, digamos que nós estivéssemos antes da lei ser entregue, né? Nós faremos igual, agora eu não me lembro quem, foi um patriarca, que ele saiu e procurou uma prostituta. Provavelmente ele estava nesses dias, né? Esses são dias engraçados. Algumas pessoas já me relataram que quando essa tentação ela tá grande, por que ela vem como tentação? Porque são solteiros, tá bom? Quando ela vem, ele não pode procurar uma mulher. Ele quer evitar se masturbar. Aí vem junto, aí o diabo entra e se aproveita e gera circunstâncias depressivas. Aí qualquer coisa que dá errado, ele, eu não presto, meu Deus do céu. E o que o diabo vai tentar fazer? O que Hasatan, a má inclinação, vai tentar fazer em você? Vai tentar te levar a ter a masturbação como um escape, um refúgio e também como uma recompensa. Entendeu? Quer ver um exemplo? Eu vou pegar um exemplo que não é pecado, mas acontece muito. Nossa, essa semana eu trabalhei demais. Eu vou comprar um açaí para mim comer. Essa semana eu trabalhei demais. Eu vou no shopping. Olha, eu não podia, mas eu vou fazer isso. A pessoa se auto-recompensa. Mas não deveria ser assim. Então, da mesma forma, a pessoa pensa, nossa, olha, tá tudo dando errado. Minha família estão brigando comigo. Quer saber de uma coisa? E aí ela se masturba. E ela cai em pornografia. Só que quando vem o ciclo da poluição noturna, se você aguenta o tranco, o que vai acontecer? Aquele ciclo do libido alto. O que vai acontecer? Você tem a poluição noturna. Quando você acordar, tome banho, troque de roupa, troque a sua roupa de cama. Se mais alguma coisa se sujou, dá um jeito, lava. E espera o pôr do sol. Deu o pôr do sol, você está puro, você está limpo. Você está livre. Inclusive, isso é algo que não é falado nas igrejas e muito menos nas sinagogas. Por exemplo, no caso de uma sinagoga, se no Shabat você teve uma poluição noturna,
Você não pode ministrar avodá. Você não pode ministrar avodá. Se você teve uma poluição noturna no dia do culto, e o culto é antes do pôr do sol, você não pode ministrar, porque você está impuro. E se você estiver impuro, como o altar que você é, você vai transmitir impureza para as pessoas, e você não pode fazer isso. Eu não aceito que uma pessoa que tem o vício da pornografia coloque as mãos sobre a minha cabeça. Não aceito. Porque o que ele vai estar passando para mim? Impureza. A imposição de mãos transfere dons, poderes, autoridades, unção. Então a gente tem que tomar cuidado com o que está vindo, espero que seja aqui, com o que está vindo sobre nós. Só um momentinho. Quer ver? Eu quero pegar aqui o texto de 1 Timóteo. Opa, imposição. Primeira Timóteo 4,14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mão dos presbíteros. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O dom de Deus veio sobre ele por causa da imposição de mãos. Hebreus 6,2 dá instrução a respeito da imposição de mãos. Inclusive, em breve nós vamos falar no canal, nós estamos preparando, estamos escrevendo e vamos fazer um estudo de conversão, tá bom? Independente da religião que você está vindo, talvez você está vindo do judaísmo ortodoxo, do judaísmo, do cristianismo, judaísmo messiânico, vai ser mais fácil, né? Atos 8,18, esse texto é muito interessante. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre a qual eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. O Espírito Santo estava dentro deles, pela imposição de mãos outras pessoas recebiam, e Simão percebeu isso, só que Simão não estava pronto. Pedro diz: pereça você com seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ele não era cumpridor da Torá. Arrependa-se, faça ter chuvado essa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Olha só a visão na vida dos apóstolos. Pois vejo que você está cheio de amargura, falta de perdão, e preso pelo pecado. E Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tá bom? Então, veio aquela tentação, o que você vai fazer? Aguenta o tranco, ora mais, jejua mais, e vai vir a poluição noturna, tá bom? Quando a poluição vier, gente, não faça isso. Tem pessoas que são tão santarrões que ele simplesmente impede a poluição noturna. E eu vou falar o que acontece. Por experiência própria eu falo. Quando você impede a poluição noturna, porque o sêmen tem que sair. De qualquer forma ele tem que sair, tá bom? Quando você impede a poluição noturna, a tentação vai aumentar ainda mais, porque ele precisa sair de algum jeito. E não vai ser de uma maneira assim, você está conversando com alguém, saiu. Não, a não ser que você tenha ejaculação precoce. Aí são outros 500, né? Então, vai aumentar. E o problema é, quando você nega um sonho, uma poluição noturna, e não se deixa ejacular, vai demorar a vir outra. Tá bom? Demora sim.
Só que se você fala assim, eu neguei uma, então hoje eu vou aproveitar, eu tô controlando o sonho, vou lá fazer alguma coisinha, aí já é pecado, entendeu? Tanto é que a Torá escrita, tá bom? Eu não dou 100% de crédito à Torá escrita, eu não dou 100% de crédito ao Talmud, mas a Torá escrita diz que quando um homem tem pensamentos pecaminosos que o levam a ter uma poluição noturna, ele está em pecado. Por quê? Porque o desperdício de sêmen é um pecado terrível diante de Deus, né? É como nós vemos falar sobre o onanismo. Quero ver se eu encontro essa passagem para a gente encerrar. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho, mas Yahweh reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, por isso o matou. Então disse Judá a Onã, case-se com a mulher do seu irmão. Isso aqui é o quê? Levirato. Cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía, o que é isso? Transava. A mulher do seu irmão derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Yahweh reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. O matou. Yahweh matou ele. Então, querido, a pena de morte para masturbação. Eles... mas aqui não está dizendo que é masturbação. Querido, o sêmen foi derramado no chão. O sêmen não foi utilizado, não foi aproveitado. Então é um pecado a má utilização do sêmen. Por isso que o sexo oral também é pecado. E o sexo anal também. Porque a má utilização do sêmen. Você está me entendendo? Mas resta para nós a libertação. Resta para nós o refrigério. O Eterno tem para nós o melhor para as nossas vidas. Esse conhecimento, querido, ele vai te fazer avançar. Se você deixar a vida promíscua de lado, você vai crescer. João 8,31 disse Yeshua aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Só a verdade não liberta, você precisa conhecer. Você precisa ler a sua Bíblia direito. E eles responderam, somos descendentes, somos da semente, somos do sêmen de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que somos livres? Eles não entenderam que a libertação era aqui, ó. Não era aqui, era aqui. Ora, Yeshua respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Opa! Se você está preso a um pecado e acha que é livre, você não é livre. Você está preso ao pecado, você é escravo do pecado. O pecado não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Escravo, perdão. Portanto, se o filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Estou dizendo o que vi na presença do Pai, o que vocês fazem, o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles, e disse-lhes Yeshua, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. E disse-lhes Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Jesus é o Pai. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que são incapazes de ouvir o que eu digo?
Vocês pertencem ao Pai de vocês. Vocês são incapazes. Vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque eu digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem. Não o ouvem porque não pertencem a Deus. Então, esse povo não tinha uma crença em Deus. Tá bom? Eles não criam em Deus da maneira correta. Eles estavam longe do Eterno. Eles estavam longe de Deus. Eles não viviam da maneira correta. Mas hoje eu quero orar por você, crendo que você viverá da maneira correta. Eu creio que essa palavra foi libertadora para cada um de vocês. Eu creio que Deus vai abençoar cada um de vocês. Vocês serão livres a partir de hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vocês serão livres. Santo é o seu nome. 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 Pronto, aqui tudo jeitinho que eu quero. Decalavassúria. Se você pode, encoste a sua mão em alguma parte do seu computador, do seu celular, do seu tablet, que não vai atrapalhar a transmissão. Eu quero orar por você para que o Eterno possa te dar santidade, te dar shalom, te dar prosperidade em tudo quanto você quiser, em tudo quanto você fizer. Meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu quero abençoar cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Eu quero te pedir que uma carga da tua santidade venha sobre eles. Ninguém pode ser santo se o Senhor não o fizer. Ninguém pode ser livre se o Senhor não o libertar. Querido, com a sua boca diga os pecados que tem te afligido agora nesse momento. Fale com o Eterno. Pai, nós nos arrependemos de toda masturbação, pornografia, porque não sabíamos e deitávamos com as nossas esposas menstruadas, porque assistíamos pornografia, porque éramos homossexuais, porque éramos levianos, incestuosos, Senhor, porque nós não praticávamos relações apenas dentro do casamento. Pai, todo e qualquer pecado de maneira sexual seja perdoado agora. Eu invoco os méritos do Mashiach sobre cada um e o separo, espírito, alma e corpo, dos seus antigos parceiros, o separo, Senhor, das maldições familiares agora. Que o teu fogo venha sobre cada um e possa purificar de todo mal, que o teu Espírito venha e convença da justiça, do juízo e do pecado. Yavareherra Adonai Yahweh Veishmereha, Yah Adonai Yahweh Panaveleha Veruneha, Isai Adonai Yahweh Panaveleha Veyasen Leha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça seu rosto resplandecer sobre ti e tenha graça de ti. Que o Senhor levante o seu rosto e ponha em ti a paz, hoje e eternamente. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos ter um intervalo de mais ou menos meia hora e nós voltamos com a segunda palavra para pastores. Deus abençoe a cada um.